pavimento é uma estrutura, como qualquer estrutura da engenharia, que tem que suportar as cargas, né? Oriundas, neste caso, né? No nosso caso, são oriundas do tráfego. Então, o pavimento ele tem que dar um suporte estrutural e além de dar um suporte estrutural, né? Ou seja, não romper, não quebrar, vamos dizer assim, ele também tem que dar segurança e conforto ao usuário, né? Fala engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos conversar sobre um assunto presente no dia a dia de todo cidadão, em especial os engenheiros civis. O papo hoje é sobre pavimentação asfáltica. Vamos entender suas características, seus componentes, patologia e as novas tecnologias. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado. Fala pessoal, prazer estar novamente aqui em mais um episódio do nosso podcast e aqui para bater um papo super bacana aí com convidados especiais. E também para compor a nossa mesa, o nosso convidado especial, o engenheiro Rafael Cavalhedo. E aí pessoal, beleza? É uma honra estar aqui do lado desses dois grandes amigos aí, o Ricardo e o Yuri. E no centro da mesa está o nosso convidado especial, que é formado em Engenharia Civil, mestre, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina na área de Infraestrutura e Gerência Viária, com menção honrosa pela tese de doutorado outorgado pela Associação Catarinense de Engenheiros no 10º Seminário Nacional de Modernas Técnicas Rodoviárias em 2018 e proprietário da empresa Catop Consultoria e Engenharia. Possui mais de 30 acervos técnicos de projeto e fiscalização de obras rodoviárias. Seja muito bem-vindo, Ramon Knaben. Opa, tudo bom pessoal? Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre pavimentação e os novos rumos aí que vão seguir a nossa área. Muito bem, Ramon. Primeiramente, queria agradecer você ter aceito o nosso convite para vir bater esse papo com a gente, para conversar sobre engenharia. E sempre de costume aqui nos nossos episódios, a gente costuma entender a história dos nossos convidados, as histórias dos engenheiros, arquitetos que aqui vêm participar. Então conte pra gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que foi seu percurso acadêmico e profissional e por que você foi para a área de infraestrutura e pavimentação. Opa, né? É sempre importante a gente, né, contar um pouco da nossa história. No fim, a gente é feito de histórias, né? Então, eu sou natural de Criciúma, né? Vivi a minha vida toda em Criciúma, perto de Florianópolis, ali de Santa Catarina. E passei na Universidade Federal, lá de Santa Catarina, em Florianópolis, e fui estudar na UFSC. Estudei lá os meus 5 anos. E nisso, o meu pai, ele era engenheiro rodoviário pelo DEINFRA, aqui de Santa Catarina. Depois ele acabou saindo, montou uma empresa de projetos de estradas, né? De projetos de estradas e fiscalização. Empresa pequena, assim, né? Mas trabalhando com prefeituras e nessa parte de um pouco da fiscalização e de projetos. E eu segui lá na minha graduação. Depois continuei no mestrado, já emendei o mestrado. Logo em seguida voltei para Criciúma, fiquei 1 ano trabalhando mais de perto com a empresa. Aí o pai já começou a empresa começou a deslanchar um pouquinho, né? E nisso eu recebi a proposta de voltar para a UFSC para fazer o doutorado, com bolsa e, né, acabei passando lá no processo seletivo. E aí voltei para a UFSC para começar o doutorado, terminei meu doutorado. Terminei não, né? No meio do meu doutorado, o pai acabou falecendo. Meu pai faleceu faz uns 5 anos, mais ou menos. Foi um período difícil aí da minha vida pessoal e profissional também, né? Porque o pai, além de ser o pai, né, da gente, né, não tem nem o que falar, ainda era o meu grande mentor aí profissionalmente, um cara que conhecia muito, tinha uma experiência muito grande de DEINFRA, de projeto.
não é porque é meu pai, mas eram na região aí, se quem perguntar aqui na região de Criciúma, Santa Catarina, vai saber que o pai era um dos melhores projetistas aí na área, e eu tinha ainda muito que aprender com ele, né? Então foi uma baixa profissional, e então uma parte, não só na parte emocional, né? Mas enfim, segui tocando a empresa sozinho aí, junto com o doutorado, terminei meu doutorado, depois acabei deixando a empresa um pouco de lado, por 1 ou 2 anos, deu aquela crise, vocês lembram, né? Aquela crise grande aí, ainda estamos um pouco em crise, mas estamos recuperando agora. Deu aquela crise grande, e eu agora, né, de 1 ano e pouco para cá, voltei com a empresa, e aí voltei mais forte, né? Antes desde que o pai abriu a empresa, eu estava junto com ele, né? Só que ele um pouco mais em cima lá em Criciúma, e eu um pouco mais afastado em Florianópolis, né? Mas depois agora, por 2, 3 anos, nesses últimos 5 anos, né, na verdade, estou sozinho na empresa, agora tocando a empresa, e é isso, né? E agora vim parar. Como é que vocês me conheceram, né? Porque eu vim parar no Instagram, comecei a fazer conteúdo na internet, porque eu tive a ideia de dar o curso do Pavimento Medina. Depois a gente pode até falar um pouco sobre o Medina, né? Que é para onde a gente está indo, na verdade, no dimensionamento dos pavimentos. Tive a ideia de dar junto esse curso, aí chamei o professor Joey, aí por isso comecei a fazer conteúdo e divulgar aí essa parte da pavimentação, né? A parte da mecânica do pavimento um pouco mais na internet, que eu vi que tinha muito pouco sobre o assunto. Basicamente é isso, para não me estender muito aí como é que eu cheguei até aqui, como é que vocês me conheceram, né? Rapidamente foi essa a minha trajetória profissional. Poxa, Ramon, queria agradecer a presença aqui no podcast e por estar passando aí essa experiência, essa inspiração aí para os nossos ouvintes. Obrigado mesmo. Ramon, aqui no podcast a gente tem ouvintes aí dos mais diversos níveis de conhecimento. Então, para a gente inserir esse tema desse papo que vamos falar aqui sobre a pavimentação, queria que você falasse aí na sua concepção, né, qual a melhor definição de um pavimento rodoviário para você. Boa pergunta, Ricardo. Tem várias definições, mas a definição básica, assim, o pavimento é uma estrutura, como qualquer estrutura da engenharia, que tem que suportar as cargas, né? Oriundas, neste caso, né? No nosso caso, são oriundas do tráfego. Então, o pavimento ele tem que dar um suporte estrutural, e além de dar um suporte estrutural, né? Ou seja, não romper, não quebrar, vamos dizer assim, ele também tem que dar segurança e conforto ao usuário, né? E trafegabilidade ao usuário. Então, basicamente é isso. O pavimento ele é feito por camadas, né? Então, ele é feito por camadas em que a sua rigidez vai aumentando assim que eu aumento, né? O pavimento o mais comum, né? Eu estou dizendo aqui, assim que eu vou chegando próximos às cargas, ele vai aumentando a sua rigidez. Então é uma estrutura dividida por camadas que tem que suportar essas solicitações oriundas do tráfego. E além disso, não adianta só suportar, mas eu preciso ter uma condição mínima de rolamento, né? Conforto e segurança também para os usuários. Esse que é o objetivo. Obrigado aí pela definição, ela foi bem simples e bem direta. É isso que a gente quer ouvir por aqui. Ramon, as obras de pavimentação, elas são uma situação bem específica dentro da engenharia civil, né? E não são todas as faculdades que voltam o curso da engenharia civil para a pavimentação, né? E seguindo essa linha, quais são os materiais que são mais utilizados em obras de pavimentação asfáltica, no caso? Olha, Rafael, isso depende muito dos locais, das regiões aí que temos no Brasil, mas eu vou dizer aqui a experiência nossa aqui do Sul, né, do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mais aqui para o Sul, Sudeste também, né, mas tu tem todo tipo de material, mas basicamente tu vai ter materiais britados, né, vindos da rocha sã, então são agregados. Então tu vai ter o teu solo natural, né, o material do solo natural,
E aí tu vai ter os materiais britados, que aí a gente faz uma mistura desses materiais com tamanhos máximos, né, com os tamanhos de agregados diferentes para que tenha uma certa compactação, para que possa diminuir os vazios. E aí eu vou aplicar na pavimentação. Então cada camada do pavimento existe uma especificação, né, que ele deve atender, um limite que ele deve atender. Então um pavimento ele é dividido no subleito, que é a terraplanagem, né, depois ele vem com uma subbase, depois ele vem com uma base e depois ele vem com um revestimento asfáltico. Aí por último, né, aí sim um revestimento asfáltico, que tratando aqui de pavimentos flexíveis, né, seria a camada mais nobre do pavimento, que é a mistura agora sim dos agregados que eu falei anteriormente, junto com o ligante asfáltico, que é o ligante asfáltico proveniente do petróleo, né, da destilação do petróleo. É como se fosse o cimento, né, da pavimentação. Ele é um material que vai dar aglutinante, que vai dar coesão ali e resistência, né, às deformações, tanto de fadiga e deformação permanente, do concreto asfáltico, dessa última camada do pavimento. Mas existe uma série de materiais que são utilizados na pavimentação, até de reciclagem, a parte aí de resíduos da construção. Então tudo que se consegue colocar no pavimento e que dê, né, que passe nos critérios de resistência é muito bem-vindo. Só que o mais comum é isso que eu falei, né? Então é agregado britado, vindo proveniente de rocha sã, misturado, né, com uma certa granulometria para dar um travamento, e aí depois a gente vem com o concreto asfáltico. Mas aí nós podemos ter o solo cimento, o CCR, o concreto compactado com rolo, a BGS, que é a brita graduada simples, a BGTC, que é a brita graduada tratada com cimento. Então tem uma série de materiais aí que podem ser utilizados nas obras de pavimentação. Fica até, como é que eu vou dizer, tem que ser uma coisa bem geral, né? Porque tem muita coisa para se falar aí, né? Teria muita coisa para se falar. Sim, não, com certeza. Que o objetivo do nosso papo é justamente desmistificar muitas das coisas, esclarecer aí pro estudante, pro engenheiro, essas nuances da pavimentação, que é um assunto extremamente interessante, né, amor? Mas a gente vê pouquíssimo, na maioria das graduações. Essa foi até a minha ideia de fazer um Instagram, começar a divulgar sobre pavimentação, que eu vi que realmente tinha muito pouco na internet e assim, às vezes o estudante nem se inclina para ir para a pavimentação porque não tem a oportunidade de aprender. E é um campo bem grande, né? Um campo grande de infraestrutura, não só falando só do pavimento, mas obras de artes especiais também. Então engloba muita coisa que o estudante pode ter a oportunidade aí de querer aprender mais. Essa foi a minha ideia. Por exemplo, agora, né, vai essa incentivo aí do saneamento, né? Então tem uma oportunidade grande aí para os estudantes que estão se formando nessa área da pavimentação, né? E sem falar que essa parte de pavimentação tá presente aí em todo mundo sai de casa, todo mundo utiliza a infraestrutura urbana, a pavimentação, utiliza a utilização de obras de artes também para a questão de saneamento. Então muitas coisas estão escondidas, é verdade, mas a utilidade é fundamental para convívio urbano e social. E aí a engenharia tem que estar forte nisso, né? Com certeza, né? Com certeza. Isso reflete muito aí. As pessoas às vezes não se tocam, né? Não é que não se tocam, não tem a percepção de que quanto mais rápido eu chegar num lugar, melhor vai ser a produção do país, né? Mais barato vão ficar os produtos, né? Então tem um custo Brasil muito alto quando a gente não tem rodovias de qualidade, quando o fluxo não está fluindo bem.
Por exemplo, então, de toda, não só nessa parte econômica, mas também na parte do lazer, né? A gente vê nos feriadões aí como dá um trânsito grande, né? Então tu trabalha aí um tempão para pegar um feriado e aí fica 5, 6, 7, 8 horas das tuas férias que tu podia estar aproveitando, podia estar lá se desestressando, podia estar lá comprando alguma coisa lá que o vendedor, né? O cara que se preparou para esperar vender uma água de coco na praia, vender alguma coisa, os hotéis. Então, tudo isso, a infraestrutura, ela é uma cadeia, né, que liga muitas coisas. Se o brasileiro tivesse essa percepção, cobraria mais por estradas mais rápidas, mais eficazes, para que... E o custo-benefício, sim, seria absurdo, né? Tu poder desfrutar de uma rodovia bem projetada, bem dimensionada, com qualidade, com conforto, chega a ser prazerosa a viagem, né? E Ramon, falando especificamente sobre o material de pavimentação, né, entrando na questão de pavimentação asfáltica, pavimento flexível, a gente tem aí alguns tipos, né? Como o próprio CBUQ, que certamente é o mais conhecido, mas aí tem um material também, que é o PMF, né, pré-misturado a frio. Qual a diferença entre um ligante asfáltico ali misturado a quente, usinado a quente, ou misturado a frio? Não, então, os dois, né, eles dois vão agregado e o ligante asfáltico. A diferença é o seguinte, um é, como tu mesmo falou, um é usinado a quente e o outro é usinado a frio, é misturado a frio. O que acontece? O ligante asfáltico é um material termoviscoelástico, né? Então a temperatura influencia na sua composição, no seu desempenho. Ou seja, né, quando eu aumento a temperatura, eu baixo a viscosidade dele. Então ele é sensível à temperatura. E eu preciso ter uma certa viscosidade do ligante, porque o ligante, assim, temperatura ambiente, ele é duro, né? Ele é bem duro, é um material duro. Se tu aquecer ele vai ficando mais viscoso. E aí eu preciso dessa viscosidade para envolver os agregados e ter a película ali para dar coesão, né? Para ter o meu concreto asfáltico, meu CBUQ ou o meu CAUQ, né? Como é chamado hoje em dia também, né? E a diferença é que o pré-misturado a frio, ele não precisa ser aquecido o ligante para ele conseguir envolver o agregado. Por quê? Porque ele usa emulsificadores, né? São emulsificantes que conseguem fazer, são aditivos, né? Emulsificantes que conseguem fazer com que o ligante asfáltico baixe a sua viscosidade sem precisar que ele seja aquecido. Basicamente é essa a diferença, né, desses pré-misturados a frio. Aí tem uma série de outras nuances, né, sobre a diferença entre os dois, onde devem ser aplicados, mas a grosso modo, assim, essa é a maior diferença deles, em relação justamente ao processo de usinagem que está relacionado aí com a viscosidade do ligante asfáltico. Perfeito, Ramon. Muito interessante, inclusive, além dessas definições, na sua fala, quando você aponta aí para as oportunidades, né, na área da infraestrutura, e chama a atenção o fato de que na sua maioria das vezes, são obras volumosas, né, inclusive em termos econômicos. E aí, fala para a gente aí, para o nosso ouvinte, qual o motivo, né, das obras rodoviárias aí, ou as obras de infraestrutura serem tão volumosas assim, em termos econômicos? Não, é porque primeiro, o ligante asfáltico é um material extremamente caro, né? É a parte mais cara aí do material. Do concreto asfáltico, né? Seria a camada mais cara aí do pavimento, né? Da estrutura do pavimento. Mas é que tudo, né? Tudo ali na pavimentação é em grande escala. Por exemplo, os equipamentos são muito caros também, né?
Então a manutenção, a própria o uso, né, desses equipamentos, são equipamentos extremamente caríssimos, motoniveladora, os rolos compactadores, a própria usina, né, para fazer o asfalto, a britagem, você precisa britar os agregados. Então tudo isso vai encarecendo, né, vai dando um valor elevado aí, né, para a confecção de uma estrada, a ponto que, né, que vai lá o quilômetro chega a 3 milhões de reais um quilômetro, né, dependendo. Claro, depende de cada caso, é um caso, né? Mas em média, né? Mas aí tem toda a parte de drenagem também, então são obras. É complexo um projeto de pavimentação, uma execução de uma pavimentação. Então, desde a parte de drenagem superficial, os bueiros, galerias, então tudo isso é caro, né? Então não adianta, não tem muito o que falar. O motivo é esse, porque realmente são caras as obras. Realizar uma obra de pavimentação é bastante gente, é bastante mobilização de equipamentos também. Ô Ramon, aqui no estado do Maranhão, a gente ouve corriqueiramente aí o pessoal falando que caso a pavimentação fosse feita em concreto, teria um desempenho melhor que a pavimentação asfáltica. Qual que seria a diferença entre as duas? A pavimentação de concreto ou de cimento convencional, né? Concreto convencional. Não, primeiro que essa frase aí de dizer, se usar o concreto com cimento Portland, concreto convencional com cimento, né, seria melhor do que com a mistura asfáltica, né, o concreto asfáltico. É melhor em que sentido, né? Primeira coisa, tem que saber qual é o objetivo que tu quer com a tua pavimentação e qual é o objetivo, seja em uma solução ou na outra solução. É ter conforto de rolamento, né? Segurança do usuário e também estruturalmente ela está bem dimensionada. Isso é possível fazer das duas formas, né? Tanto com concreto asfáltico, tanto quanto com concreto convencional. Acontece que o concreto convencional, com cimento Portland, ele tem, quando a gente vai dimensionar ele, a gente tem uma vida útil maior do que o concreto asfáltico betuminoso, isso na hora do dimensionamento. Na hora do dimensionamento, geralmente a gente dimensiona para 20 anos, o concreto 20, 30 anos, o cimento Portland, e com pavimentação asfáltica, né, a gente dimensiona de 10 a 20 anos. Mas poderia também dimensionar pavimentação asfáltica para 30 anos, não tem problema. Então isso está relacionado com o critério, né, critério de dimensionamento. Não necessariamente um é melhor que o outro. Às vezes, eu costumo dizer, né, que um concreto asfáltico mal executado é pior de se recuperar do que... Costumo dizer, não, é pior de se recuperar do que um concreto, do que uma pavimentação asfáltica, né, mal executada. Então não tem essa de um é melhor que o outro. Cada situação é uma situação e os dois têm que atender o critério de dimensionamento para que forem dimensionados, né? Mas geralmente a gente utiliza o concreto convencional, por exemplo, corredores de ônibus, que tu tem uma canalização muito grande do tráfego, aí tu acaba utilizando um concreto convencional, que pode te dar uma manutenção menor ao longo dos anos, né? Mas ele tem um valor, né, inicial muito maior do que o concreto com ligante asfáltico, né? Interessante, Ramon. Muito bem colocada essa diferença entre pavimento com concreto, né, pavimento rígido, pavimento flexível. Não, isso em relação a custo, né? Porque eu nem cheguei a falar, mas a grande diferença entre os dois
Qual é a diferença entre um pavimento asfáltico e um em concreto convencional? Por que um é chamado de pavimento flexível e o outro é chamado de pavimento rígido? A diferença entre eles é por causa da distribuição das tensões, ou seja, na estrutura do pavimento flexível, né, ou seja, com concreto asfáltico, as tensões acabam chegando mais nas camadas inferiores, então se distribui melhor as tensões para as camadas inferiores. Já no pavimento rígido, geralmente de concreto, né, como a sua rigidez é muito alta em relação às outras camadas, ele acaba absorvendo, né, todas essas tensões e não distribuindo nas demais camadas. Então ela distribui melhor na placa de concreto essas tensões. Então, por isso a diferença entre um pavimento flexível e um pavimento rígido. Mas mais uma vez, né, como eu disse, os dois têm que funcionar. Ele vai ser dimensionado para pavimento flexível, ele vai ser dimensionado para essa situação em que ele consegue distribuir as cargas entre as outras camadas, chegando até o subleito, e o pavimento de concreto, né, com a placa de concreto, ela vai ser dimensionada para que se distribua mais as tensões mais na placa, só na placa, né? Então ela vai distribuir um pouco mais as tensões na placa, não chegando as tensões nas camadas inferiores. Mas como eu falei anteriormente, né, da mesma forma, se dimensiona para cada situação, mas as duas formas têm que atender. Perfeito, Ramon. E Ramon, agora falando especificamente sobre projeto, né? Sobre o projeto de uma rodovia. Você poderia mencionar para os nossos ouvintes o que devemos levar em consideração, né? Quais são as premissas de projeto, né? A gente pega aqui para desenvolver um projeto rodoviário, de uma pavimentação rodoviária, o que o engenheiro deve anotar aqui no seu bloco de notas, que ele não pode esquecer de levar em consideração, tanto aí na questão do projeto geométrico, até mesmo no dimensionamento. Isso aí é muita coisa que se deve levar em consideração no projeto de rodovia. É bem amplo, né? Chega ao ponto, né, que muitas rodovias têm diversos profissionais, né, em cada área. Então tem ali um projetista da drenagem, um projetista só do projeto geométrico, um que vai fazer só o dimensionamento. Então tem uma série de passos, né, de etapas que devem ser decorridas num estudo de um projeto de uma rodovia. Então, desde do melhor traçado, desde a distribuição dos volumes dos materiais. Então eu vou ter corte e aterro. Então, qual é o traçado que vai me dar a compensação dos materiais, né? Para que eu diminua meus custos de transporte, né, do MT, para que eu possa ter a compensação de volume, para que eu não precise de material de caixa de empréstimo. Então tem uma série de estudos a se realizar num projeto de uma rodovia. Então a primeira dica que eu dou é o quê? É entender bem de todas essas áreas e tentar se especializar em pelo menos uma, duas delas, né? Bem, para poder, para quem é estudante aí que está nos ouvindo, para entrar bem no mercado de trabalho já, né? Com alguma especialidade, né? Então o cara, eu sei bastante coisa, mas eu sei fazer bem o projeto de drenagem. Então beleza, cálculo das bacias. Então tem uma série de estudos aí que tem que ser feito num projeto de uma rodovia. Agora, vamos dar um foco agora na parte de dimensionamento, né? Se a gente for dimensionar a estrutura do pavimento, o que o engenheiro rodoviário tem que saber? Primeiro, as solicitações que vão passar lá na minha rodovia. Então, o carregamento, eu preciso conhecer o famoso número N, que é o número de solicitações do eixo padrão rodoviário. Essa é a nossa carga que vai passar na rodovia. Então, o engenheiro tem que saber calcular o número N. O que ele tem que saber mais? Quais os materiais que vão ser empregados lá na minha pavimentação, ou seja, qual é a jazida mais próxima, o britador mais próximo, onde está a mais próxima a minha refinaria, né, para ter o ligante. Então isso aí ele tem que saber. Outra coisa, ele tem que saber a característica desses materiais. Então é preciso realizar os ensaios de desempenho desse material. Aí entra, né, o CBR, né, que é o que a gente sempre utilizou. Então eu preciso saber o CBR
E agora, né, com a entrada aí do novo método do Medina, dessa atualização que nós estamos tendo em toda a nossa área, aí nós vamos ter os ensaios de módulo de resiliência, deformação permanente para todas as camadas, deformação permanente para mistura asfáltica, ensaio de fadiga do concreto asfáltico. Então, porque eu preciso então ter o desempenho desse concreto asfáltico, desses materiais, para poder fazer um bom dimensionamento, um bom projeto de dimensionamento da minha estrutura, né? E isso está, já falando um pouco mais sobre o dimensionamento, isso é uma coisa que está na vitrine, né? Hoje em dia, que é essa preocupação com o dimensionamento. Não se deu muita bola nesses últimos anos, né? Para o dimensionamento, é sempre negligenciado, deixado por último, faz em 2 horas e não dá muita bola para isso. Agora se percebeu, né, com o acúmulo de patologias que estão acontecendo nas nossas rodovias, que o dimensionamento é uma parte bem importante, que nós temos que verificar bem o desempenho dos materiais de cada camada que nós estamos colocando lá, depois fazer uma análise mecanística, empírica, né, que aí entra o software Medina, fazer todos os ensaios, ter corretamente o carregamento, e aí sim poder prever, né, por quantos anos a nossa rodovia vai durar e aí dimensionar para a quantidade de anos que eu quero que ela fique lá funcionando, né, tendo a sua função conservada. Maravilha, Ramon. E em relação à execução, né, você poderia fazer uma análise nesse sentido também, do que deve ser levado em consideração durante a execução, a construção de uma rodovia? Então, na construção, né, da rodovia, a gente tem que levar em consideração aí tudo que as especificações, claro, é lógico, né? Toda a parte aí de compactação, principalmente. Então a gente tem que ter aquilo que a gente determinou lá no laboratório, para quem lembra dos ensaios de solo, né? Por exemplo, a curva de compactação, porque o que acontece? Os nossos solos, os nossos agregados, né? Eles têm um teor de umidade em que ele consegue fazer um teor de umidade ótimo, que eu consigo compactar mais, ou seja, aumentar a densidade desse meu material lá no campo, e aumentando a densidade eu aumento a resistência, né? Aumento a impermeabilidade desse material. Então essa é a primeira coisa aí, uma das mais importantes que a gente tem que verificar no processo executivo, é o grau de compactação, que é essa compactação que eu determinei lá no laboratório, como é que ela está acontecendo lá no campo, né? Mas aí tem uma série aí de outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Um dos ensaios mais famosos, né? Quem é da área, quem quer ir para a área tem que saber, que é o ensaio de deflexão, né? O ensaio para determinar a deflexão do controle deflectométrico de cada camada do pavimento, que é realizado com a viga Bankman. A verdade é que é um ensaio para... Então, ele vai nos mostrar como é que está a deformabilidade dessa camada, ou seja, quanto que ela está deformando e retornando, porque o material, como eu falei, ele não é totalmente elástico, né, os materiais da camada, né, todas as camadas, mas ele tem a tendência de deformar, aplica carga, ele deforma e retorna. Então a deflexão e ensaio de deflexão é para verificar justamente isso. Aí se eu tenho todo o meu dimensionamento, ele vai ser feito para uma determinada deflexão, né? Uma determinada desempenho do material. E aí, tendo isso dimensionado, o projetista dimensionou, quem vai executar tem que garantir que essas deflexões estão sendo atingidas lá no campo. Então isso basicamente é o ensaio realizado com a viga Bankman, por exemplo. Então tem uma série aí de controles, aí, isso para todas as camadas, né? Depois chega no concreto asfáltico, a gente tem que verificar granulometria, teor de betume, grau de compactação também, resistência à tração. Se for feito pelo método mecanístico empírico, né, também tem que verificar o módulo de resiliência, fazer um ensaio de deformação permanente. Então, é um campo vasto aí para quem quer se aprofundar e entrar nessa área aí. Bom, eu sou suspeito a falar, gosto bastante, mas é legal.
Ramon, como resultado do dimensionamento do pavimento, a gente vai definir as espessuras de cada camada, né? Se eu aumentar a espessura do meu revestimento asfáltico, isso vai ser de fato sinônimo de desempenho? Com certeza, né? Com certeza, na maioria das vezes sim. Tu vai precisar fazer o dimensionamento, né? Que é verificar aí todas as camadas de acordo com o teu tráfego, e aí ele vai dar essa espessura do pavimento ideal para suportar aquela vida útil que foi dimensionado. O que está acontecendo, né? O nosso método do DNR, que está ainda em vigor, ele está sendo substituído, vai ser substituído aí no futuro próximo, muito próximo, pelo método Medina, ou vão ficar um tempo os dois juntos e depois o Medina vai se tornar o método oficial, né? Por quê? O que está acontecendo? O nosso N aumentou muito, né, nos últimos anos, ou seja, o nosso tráfego aumentou muito, os tipos de rodado de caminhões mudou bastante, então uma série de fatores aí foi fazendo com que algumas patologias surgissem nas nossas rodovias, que são as famosas trincas por fadiga, né? E isso, o nosso método de dimensionamento hoje, não consegue prever as patologias, né? Não tem como critério de ruptura, na verdade, a fadiga. Então, é um método que não leva em consideração a fadiga do concreto asfáltico. Não é um método ruim, ele simplesmente não prevê esse comportamento que vem aparecendo nos últimos anos, nos últimos 40, 30 anos aí, na nossa pavimentação. Então, para isso, né, o Brasil, né, junto o DENIT, junto com a COP do Rio de Janeiro, junto com a Petrobras, desenvolveu o método Medina, que é justamente um método que leva em consideração a fadiga dos materiais, com coesão, no caso o concreto asfáltico, leva em consideração a deformação permanente, né, a ruptura por cisalhamento, e aí nós vamos ter dimensionamentos mais racionais, ou seja, levando em consideração esse carregamento, né, esse número N elevado. Aí nós vamos ter espessuras de revestimento que estão dando, né, vão dar, a tendência é que elas deem um pouquinho maior do que o método antigo do DENIT, né? Mas a verdade é que esse novo método consegue levar em consideração as características dos materiais, as características de desempenho dos materiais. Já o método antigo do DENIT, né, do DNR, não consegue levar em consideração as características dos materiais, principalmente das misturas asfálticas. Porque assim, o que acontece? Já voltando para a tua pergunta, né? Aumentando o concreto asfáltico, a espessura do concreto asfáltico é sinônimo de desempenho, de alto desempenho? Sim, né? Se tu está olhando a mesmo concreto asfáltico, tu vai aumentar o concreto asfáltico, tu vai ter menores deformações na face inferior do revestimento, tu vai ter uma vida útil maior do pavimento. Agora, o que acontece? O que está tendo uma grande confusão às vezes, né? Às vezes eu posso ter um concreto asfáltico com 5 centímetros de espessura, sendo com ligante modificado por borracha, e ele atende o meu dimensionamento, tá? Por quê? Porque o concreto asfáltico com ligante modificado por borracha, ele tem uma fadiga maior do que o concreto asfáltico com ligante comum. Aí se eu fizer o meu dimensionamento com outro concreto asfáltico, ou seja, com concreto asfáltico com ligante comum, ele vai dar lá o dimensionamento, vamos supor, de 12, 15 centímetros de revestimento, enquanto que com borracha eu teria de 5. Então ali aumentar, né, a espessura do revestimento não seria sinônimo de um bom desempenho, né, porque depende da qualidade do material, nesse caso do concreto asfáltico. Não sei se me fiz entender. Qualquer coisa, se não ficou bem claro, perguntem, né? Se não entenderam alguma coisa. Ficou assim, Ramon. Era agora que eu ia perguntar uma outra coisa, que pegando de gancho nessa tua explicação.
Tu falaste aí no número N, né? Que é a carga para a qual a gente tem que dimensionar o pavimento. Como é que o método Medina faz para encarar a sobrecarga dos veículos, né? Porque a gente sabe, né? Pelo menos aqui no Maranhão, eu rodo assim, nessas estradas aqui há muito tempo, e é difícil a gente ver uma balança funcionando. Então, existe algum fator aí de ponderação para levar em consideração a sobrecarga, além, né, do que é permitido por lei? Sim. Não, então, Rafael, todo método de dimensionamento, né, a gente não pode fazer um dimensionamento em cima de uma situação fora da lei, né? Isso não tem como. Mas, claro, o que acontece no método Medina é que ele tem dentro do método Medina uma função de transferência, que seria o fator campo e laboratório. Então foram feitas pistas experimentais ao longo dos anos aí em todo o Brasil, nos últimos anos, na última década, e se fez essa correlação entre os ensaios que teve no laboratório, né, e o que acontece realmente em campo. Então, de uma certa maneira, né, vamos supor que essas pistas experimentais elas não foram também controladas em relação ao excesso de carga, né, muitas delas. Então, vamos supor que essa própria calagem do campo laboratório pode ser que tenha aí essa porcentagem, né, de excesso de carga pode estar sendo contemplada aí no método Medina. Agora, colocar lá no método, excesso de carga de tanto, vou dimensionar, isso não tem, né, não existe. E Ramon, falando aí sobre as técnicas de pavimentação, o que a gente tem hoje no mercado brasileiro é de fato aí uma boa técnica, né? Então a gente tem as melhores técnicas, ou a gente tem muito a evoluir considerando aí outros países de referência, como por exemplo a Alemanha? Então, hoje nós temos que evoluir bastante ainda, claro, mas as nossas técnicas são excelentes. Veja como se você pegar uma rodovia uma concessão, né, concessionária, tu vai ver que, né, nós temos excelentes rodovias, né, bem executadas. Então, tecnicamente, nós não deixamos a desejar em nada aí em relação aos outros países. O que acontece é que nós temos que partir para uma mudança de um paradigma aí em relação, por exemplo, até às espessuras dos revestimentos, as espessuras das camadas do pavimento, né? Não tem como um engenheiro rodoviário brasileiro fazer milagre. Então tu pega aí uma pista na Alemanha, uma pista na Holanda. Eu até tenho uma foto no meu Instagram que eu mostro uma rodovia na Holanda. Tu vai ver o tamanho o tamanho do concreto asfáltico, 30, 40 centímetros de concreto asfáltico. Aí aqui a gente coloca 10, os caras cai para trás, começa a chorar e começa a espernear porque tu colocou muito revestimento, 10 centímetros. Então fica difícil, né? De qualquer técnica suportar um dimensionamento que não vai atender ao próprio dimensionamento. Então não tem como. Essa é a grande questão. Agora, se tu pega aí as rodovias, as concessões, né? Tu vai ver aí excelentes rodovias. Estão sempre fazendo alguma manutenção periódica, e aí consegue fazer com que a nossa estrutura, a estrutura como um todo do pavimento, suporte, tenha excelentes rodovias aí. Ramon, muito interessante. Eu queria até que você aprofundasse um pouquinho mais aí sobre essa questão da diferença, né, que a gente vê das rodovias sob concessão e as que não estão, né? Na sua opinião, aí, o porquê dessa diferença? Não, é porque como a concessão, né? Como ela sabe que vai ter que cuidar da rodovia, então o pessoal sabe que não adianta tu ter um custo inicial baixo para depois ficar o tempo todo mitigando, o tempo todo consertando coisa mal realizada, né? Não digo nem mal executado, mas eu digo, por exemplo, espessuras baixas de revestimento, né? Então projetos de dimensionamentos mal realizados. Então
as concessões fazem geralmente, né, dimensionam as suas estruturas geralmente com um método mecanístico empírico, ou seja, que dá uma segurança maior para o engenheiro, para o usuário, né, e geralmente dá espessuras muito maiores do que pelo método do DNR, se a gente estiver, né, falando aí de N's elevados, acima de 1 vezes 10 na 7, por exemplo, né? Então, por isso, e elas estão sempre também fazendo manutenção, né? Tem um controle muito rigoroso da execução, tem um projeto, né, de conservação, né, manutenção, muito rigoroso também, não deixa as patologias avançarem, então isso é um fator importante. Então qualquer trinca que aparece, uma deflexão que aumentou, então já estão sempre de olho. Para quê? Para que não decorra essa patologia, não aumente, aí o custo fica extremamente elevado, né, para realizar o conserto o reparo desse trecho em questão. Basicamente é isso. Acho que tu já respondeu essa pergunta ao longo do podcast inteiro, mas assim, se tu pudesse pontuar isso aqui, isso e isso seria o ponto crucial disso. Quais seriam as soluções para estradas de melhores qualidades? Olha, Rafael, eu acredito que primeiro uma mudança de paradigma aí, uma mudança de pensamento da maioria dos engenheiros rodoviários, né? No sentido de que nós precisamos avançar no método de dimensionamento, né? E começar a utilizar, por exemplo, o método mecanístico empírico, seja o método Medina, ou seja, um outro programa de análise mecanística e empírica. Para quê? Para que a gente tenha dimensionamentos que realmente levem em consideração as solicitações que estão acontecendo lá no campo e a qualidade dos materiais. Isso é a primeira coisa. Então, não adianta dimensionar sem saber a qualidade, né, o desempenho que esse meu material vai ter lá no campo. Eu acredito que esse seja o grande desafio nosso. E outra, né, continuar ou melhorar o nosso controle, né, da execução dos pavimentos. Tem que ter fiscalização, né, tem que fazer os ensaios de controle, tem que estar em cima. Então, é basicamente isso. Só assim a gente vai conseguir melhorar as nossas rodovias. Agora, enquanto a equipamento, isso aí vai avançando ao longo dos anos, né? Equipamento, tem que ter também, né, treinamento da mão de obra, né, para quem está executando, com certeza. Mas eu acredito que isso aí nós temos no Brasil. Acontece que nós precisamos mais de uma mudança de paradigma, uma mudança do controle dos ensaios, ter mais consciência de que o laboratório é importante, né? Investir um pouquinho mais no laboratório, investir um pouquinho mais no projeto de dimensionamento, na verificação da qualidade do material. Então eu acho que passa por isso aí para a gente melhorar, né, as nossas estradas. Amor, muito bacana. Realmente foi uma aula aí com grandes definições sobre a parte de pavimentação, mas a gente vai chegando já no final do nosso episódio e a gente tem de costume, aqui em todos os nossos papos, nós pedimos solicitações, aí, indicações de bibliografias, de livros sobre temas específicos, e dessa vez a gente queria saber aí sobre livros e bibliografias, referências para a parte de pavimentação. Certo, claro, importante, né, Uri? Um dos mais famosos é o livro de pavimentação asfáltica, tá? Ele é gratuito na internet. Então é o livro, o título dele, deixa eu até pegar aqui certinho. Deixa eu ver aqui, eu abro aqui, tenho ele aqui, ó. Pavimentação asfáltica, formação básica para engenheiros, né? É o livro aí da Lied, da Laura, né? Da Bernucci, da Mota, do Cerati e do Soares. Então, um livro de pavimentação asfáltica, aquele amarelinho da Petrobras, tá? É uma indicação, é um livro, é uma das melhores indicação que eu posso dar, um livro excelente para quem está começando. Agora nós temos outros, né? Por exemplo, nós temos o Mecânica dos Pavimentos, né? O livro do professor Jacques de Medina, que inclusive faleceu no começo desse ano, e o método Medina leva
o nome Medina em homenagem ao professor Jacques de Medina. Então nós temos o livro de Mecânica dos Pavimentos, do professor Jacques de Medina, e da professora Laura Maria Goretti da Mota, um excelente livro aí da Mecânica do Pavimento, tá? Nós temos deixa eu ver aqui mais, o livro do Balbo, o livro do Cerati nós também temos, então tem diversos livros, o guia técnico aqui do Cerati, da Bernucci e do Soares também, deve estar na internet, utilização de ligantes asfálticos em serviços de pavimentação, tá? Da ABEDA, que é a Associação Brasileira das Empresas, né, Distribuidoras de Asfalto. Então o título do livro é Utilização de ligantes asfálticos em serviços de pavimentação, é um guia técnico. Tem livros em inglês também, né, o livro da Shell, mas acho que aí já está um pouco mais avançado. Só esse pavimentação asfáltica aí da Petrobras e esse mecânica de pavimento já tem aí um bocado de tempo de estudo, né? Tem. Só tem, se eu não me engano, só de mecânicos de pavimentos tem 700 páginas. Então, Ramon, olha, a gente queria te agradecer aí por ter destinado aí parte do seu tempo, né, parte do seu dia para vir bater esse papo com a gente, conversar. E esse episódio foi enriquecedor para mim, certamente aí também para os meus colegas, Ricardo, Rafael, que, né, a gente passou esses 40, 50, né, quase 60 minutos aqui conversando. E aí foi uma verdadeira aula. E pavimentação é uma coisa que me encanta bastante, eu tenho muita curiosidade de aprender. E a gente convidou o Rafael aí, que é especialista na área de pavimentação, para vir incrementar esse time e enriquecer esse debate. Muito obrigado, Ramon. E é chegada a hora da gente desamarrar a bota e guardar o capacete, pois estamos encerrando o Papo de Engenheiro. Gostaria de agradecer a sua participação, Ramon. E deixa aqui o seu recado final para os nossos ouvintes. E também, se os nossos ouvintes quiserem te acompanhar mais de perto, quais são as suas redes sociais para eles te seguirem mais de perto? Opa, beleza, Uri? Cumprimentar o Rafael também, o Ricardo, agradecer esse bate-papo aí, foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. E quem quiser me acompanhar, eu sigo postando coisas sobre dimensionamento, pavimentação, também coisas sobre execução, né? Conteúdo sobre execução de obra. Então eu estou aqui numa fiscalização, então tem bastante vídeo aí sobre execução. No Instagram é o Engenheiro Knaben, né? O meu sobrenome, Engenheiro _Knaben. Knaben é K-N-A-2-B-E-N, né? Knaben. No YouTube é Ramon Knaben. E no Facebook, também estou no Facebook, também seria Ramon Knaben, só no Instagram que eu dei uma mudada, coloquei Engenheiro Knaben. Mas lá a gente fala bastante sobre pavimentação, bastante sobre execução, bastante coisa sobre dimensionamento. E quem quiser também conhecer mais sobre o método Medina, métodomedina.com.br, está lá o nosso site, meu e do professor Joey da Federal do Paraná, sobre o curso, né, que a gente dá sobre o método Medina, toda a atualização aí que o engenheiro rodoviário precisa fazer para estar a par aí de tudo de novo que está acontecendo na nossa área. O curso está encerrado agora, as inscrições, mas tem uma lista de espera lá. Quem quiser deixar o e-mail vai ser um dos primeiros a receber quando abrirem novas vagas. Do mais era isso, só tenho a agradecer aí pelo bate-papo. Obrigado, Ramon. Queria agradecer também a participação de sempre, meu companheiro e sócio aí, Ricardo Aguado. Bom, pessoal, muito obrigado aí, Ramon, por esse bate-papo. Parabéns aí pela iniciativa em compartilhar o seu conhecimento dessa área, né? A gente realmente vê poucos aí passando esse segredo, né? Não guardando para si. Isso é muito importante, a gente divulgar o conhecimento aqui no nosso podcast de forma gratuita para os nossos ouvintes. Agradecer também a presença aí do Rafael, né? Do professor Rafael também, é da área também de pavimentação, então veio aí para somar nesse time. É isso aí também. Queria agradecer aí a participação
do companheiro de bancada, né, marinheiro de primeira viagem, aqui, primeiro episódio que ele veio participar com a gente, o engenheiro e professor Rafael Cavalito. Eu que agradeço o convite, pessoal. Bora fazer mais um desse, né? Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.